graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós vamos agora para a nossa quarta videoaula neste projeto Um Amigo para Cristo. Nós estamos caminhando porque este projeto ele é composto por 8 aulas de discipulados, que deve ser distribuída em aulas de 40 a 50 minutos. Você faz a leitura de um texto bíblico, dividido na parte A, parte B e na parte C. Pois bem, depois que você começar o seu discipulado com uma oração, você vai abrir a Bíblia Sagrada junto com o seu discípulo lá na primeira carta de 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26. Esse texto ele é clássico nos nossos cultos de Santa Ceia. Alguns chamam de Ceia do Senhor tão somente. Nós temos a tradição de chamar de culto de Santa Ceia, que geralmente acontece uma vez por mês. Algumas das nossas igrejas o celebram no domingo pela manhã, outros no domingo à noite e outros nos sábados. Bom, nós estamos aqui para falar sobre a importância da ceia na vida cristã, para que todo aquele que for discípulo de Jesus não se descuide de ser um participante assíduo e comum no culto da ceia. Abra com ele 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 e leia: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse texto está dividido em 3 partes. E na primeira delas, você vai fazer o seu discípulo entender que nós devemos nos reunir para celebrarmos a ceia. Isto é, não é um autosserviço. A pessoa ela não serve-se a si mesma. Ela participa da ceia e o primeiro significado é justamente de reunir os irmãos em um culto específico, em um momento específico, com uma liturgia específica, com palavras que vão ser direcionadas naquele culto que tem um sentido diferenciado de outros cultos também. Por isso o apóstolo Paulo começa dizendo que nós temos que nos reunir para a ceia. Não é algo que eu vou fazer sozinho, solitariamente na minha casa. Eu preciso compartilhar com mais pessoas. Vá lá com seu discípulo e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 46. Leia com ele e leia para ele. Lembre-se, para enfatizar, você pode repetir a leitura do texto bíblico. Ele lê uma vez, você lê uma segunda vez e explica o sentido. Está escrito: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse texto está nos dizendo que assim que o Senhor Jesus ele foi para os céus, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam continuar a obra aqui na terra até ele voltar. Os discípulos, eles todos os dias iam para um templo lá em Jerusalém, que hoje já não existe mais. Mas era comum eles irem neste templo. Naquele templo, eles faziam as suas orações e também as pregações para muitos irmãos e outras pessoas também. Mas a ceia eles faziam na casa dos irmãos convertidos. Então eles iam para a casa dos irmãos, partiam o pão e ali celebravam a ceia. No começo, eles celebravam a ceia todos os dias. Depois, começaram a celebrar a ceia aos domingos. Com o passar do tempo, a igreja começou a celebrar a ceia apenas uma vez por mês. Existem outras denominações, não nós das Assembleias de Deus, mas outras denominações que celebram a ceia apenas uma vez por ano, pensando que a ceia é paralela com a Páscoa, que se celebra uma vez por ano. A Páscoa sim, a Páscoa ela acontece uma vez por ano, não a ceia. A ceia nós celebramos mensalmente. É como se tivéssemos que batizar mensalmente. Mas como a pessoa já batizou uma vez, não precisa batizar uma segunda vez. O que ela deve fazer? Ela deve renovar aquele batismo que ela participou nas águas, agora participando da ceia comumente. Percebeu?
Já pensou se todo mês nós tivéssemos que montar o tanque do batismo e assim descerem 2.000 pessoas de uma só vez? 1.500 pessoas? Por isso, Cristo, na sua sabedoria, deixou para nós a ceia do Senhor, para que nós pudéssemos celebrá-la ao menos uma vez por mês, conforme a nossa tradição e o nosso ensinamento. E o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, diz que é um momento de alegria e simplicidade no coração. Porque nós estamos reunidos. O motivo da nossa alegria, em primeiro lugar, é que nós estamos celebrando a ceia de Jesus. Agora, junto com esta nossa alegria de celebrarmos a ceia do Senhor, vem justamente por causa do nosso ajuntamento. É porque nós estamos com todos os irmãos e irmãs ali, que são a nossa irmandade, que são a nossa família. Por isso, não podemos nos descuidar. A Bíblia está dizendo, comiam juntos. Algumas das nossas igrejas, elas são muito amplas, e assim não dá tempo de todos comerem o pão ao mesmo tempo. Nas congregações menores, os pastores estão orientando que os irmãos segurem o pedaço de pão enquanto está sendo servida a ceia. Depois, quando ele der a orientação, todos podem comer, aí as pessoas comem o pão. Vou dar um detalhe sobre isso. A ceia, ela é celebrada com pão e vinho. Não há outro elemento biblicamente autorizado para a celebração da ceia, somente pão e vinho. Você sabe que teve uma pessoa que diz que Jesus usou pão e vinho porque era da cultura dele. E aí ele inventou de fazer uma adaptação, celebrando a ceia com mandioca no lugar do pão e com caldo de cana no lugar do vinho. Isto não pode acontecer. A ceia é com pão e vinho, conforme o nosso Senhor nos orientou, deixou para nós. Porque ele disse, este pão, ele é o meu corpo. E disse, este cálice, ele é o meu sangue. Não vamos mudar isso. Assim, na hora da ceia, a pessoa vai tomar o pão, que os ministros do altar já o partiram. O partiram porque Jesus fez isso. Tendo partido o pão, deu graças a Deus e entregou, dizendo, este aqui é o meu corpo que foi entregue por vós. Faça isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Palavras do Senhor Jesus. Assim, depois que os ministros eles partirem o pão, vão entregar por mãos dos diáconos, vão entregar para toda a igreja. É importante ficar atento às orientações que os pastores dão. Porque em algumas das nossas igrejas, os irmãos ficam sentados enquanto recebem o pão. Em outras das nossas igrejas, os irmãos ficam em pé, recebem o pão e sentam. Aí é necessário ficar atento à orientação que o celebrante da ceia está dando lá do púlpito. Se de pé, se sentados. Se pode pegar o pão e já comer, ou se deve esperar pelos irmãos para fazerem a distribuição. Algumas das nossas igrejas já está entregando o pão já empacotado, mas não é comum. O certo, ou biblicamente, é que o pão ele seja partido por todos os irmãos. Por que você vai encontrar em algumas das igrejas essa distribuição do pão já empacotado? Por uma questão de economia de tempo. Porque são mais de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Por isso, demora-se muito tempo para poder partir o pão ali para tanta gente. Depende da demanda. É muito mais comum que o pão seja partido para depois ser distribuído. Em nada disso aí você deve se escandalizar e também não permita que o seu discípulo algum dia se escandalize com isso. O importante é seguir a orientação que vem do pastor que está celebrando a ceia. Vá com seu discípulo para o segundo texto bíblico, que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Toda a celebração da ceia gira em torno da doutrina de que Jesus Cristo voltará. Agora, no começo, as pessoas valorizam muito a participação na ceia.
não perdem por nada. Mas com o passar do tempo, parece que a fé se esmorece e a pessoa pensa: se eu não participar nesse mês, eu participo no mês que vem. Existem situações em que realmente se torna impossível participar da ceia naquele momento, mas não é comum. O comum é que a gente esteja todos os meses daquele dia reunidos. O texto diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Tem pessoas que evitam participar da ceia, porque estão com a sua consciência maculada, manchada, não conhecem o significado da ceia. Nesta aula ainda, nós estaremos falando sobre a necessidade de participar de qualquer maneira, de qualquer forma da ceia. Como assim de qualquer maneira e de qualquer forma? Você deve se esforçar para participar da ceia. Não pode deixar de participar. Se estiver com a tua consciência manchada, maculada, é porque você não entende o significado da ceia. Ela não pode ser menosprezada, deixada, pulada, simplesmente por causa que você acha que não é tão importante assim. Você tem que se esforçar para participar, custe o que custar. Se tiver que fazer a confissão de um pecado, por exemplo, se tiver que entrar em disciplina, por exemplo, o que é que tem que acontecer? Seja lá o que for, você precisa estar em comunhão com Deus para no dia da ceia poder participar. É um benefício espiritual que o Senhor nos deixou. Ok? Nós vamos agora para a segunda parte do texto. Entender que a ceia, ela é o anúncio da morte de Jesus. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a ceia do Senhor como um anúncio de sua morte. Vá com seu discípulo para a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15 e versículo 3. Está escrito: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Antes de morrer, Cristo tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que foi partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. O Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida por nós. E Ele quer que nós participemos da vida dele. Como que isso acontece? Acontece misteriosamente. Misteriosamente significa espiritualmente. Aí Jesus, para dar uma lição para nós de uma maneira compreensiva, tomou um pão e disse: este pão é o meu corpo que está sendo partido por vós. O corpo de Jesus foi entregue para a nossa redenção e foi partido por nós. Só que ele foi partido e distribuído entre os discípulos que ali estavam, da mesma forma como acontece na ceia. Ceia do Senhor se celebra com pão e vinho. Aqui no Brasil, nós costumamos chamar de cálice de uva. Evitamos a palavra vinho por causa que existe aquele vinho fermentado, vinho alcoólico, e dá a entender que nós estamos nos embebedando na ceia. Isto não acontece. O vinho que nós tomamos é o suco de uva, e o suco de uva não fermentado, levemente adocicado. Bem, a ceia do Senhor é para anunciar esta morte de Jesus Cristo. Lembre-se, ele foi entregue por nós na cruz, e o seu corpo foi surrado pelo malfeitor. O seu corpo foi surrado pelo carrasco. E o seu corpo, ele está representado neste pão que está sendo rasgado, pão que está sendo partido. Assim também o corpo do nosso Senhor Jesus, ele foi partido. Como assim? Ele foi surrado. O corpo do nosso Senhor Jesus, ele foi machucado, foi açoitado. E ali o Senhor Jesus está dizendo: por isso que eu estou partindo o pão. E esse partir do pão é para anunciar a morte do Senhor Jesus. Porque sem derramamento de sangue, sem a morte de Jesus, não haveria perdão para os nossos pecados. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos assim participar da vida dele. Leia e interprete este versículo para o seu discípulo. Cristo foi
entregue pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Por que segundo as Escrituras? Lembre-se, tudo o que nós aprendemos e ensinamos tem por base a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos esse texto bíblico. Aí você vai estar com a sua Bíblia aí, junto com o seu discípulo, e você vai mostrar para ele, abrindo a Bíblia. Não esqueça de abrir a Bíblia, tá bem? Por mais que você já tenha o versículo de memória, abra a Bíblia e leia com ele. E leia para ele. E leia quantas vezes for necessário. Ok? Aí você vai para o segundo texto bíblico. O segundo texto bíblico está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. O texto do apóstolo Pedro está dizendo que ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados. E ele levou sobre o madeiro, sobre a cruz. Mais uma vez, nós estamos reforçando a ideia de que na ceia do Senhor vai haver um anúncio da morte vicária de Jesus. O que é a morte vicária? É a morte no lugar do pecador. Isto que é morte vicária. É morte de substituição. Ao invés de eu morrer, Cristo morreu. Ao invés de eu padecer, Cristo padeceu. Ao invés de eu ser surrado, Cristo foi surrado. É isso que você vai ensinar para o seu discípulo. Jesus, ele é o substituto dos pecadores na cruz. E isso é que nós anunciamos na ceia. Repetidamente. Os textos são diferentes, mas a ênfase da mensagem da ceia é justamente essa, o sacrifício de nosso Senhor. Porque pelas pisaduras de Jesus é que nós somos sarados. Para você ter uma ideia da importância que os antigos davam para a ceia do Senhor, chegavam a dizer que era o remédio para a imortalidade. E quem deixasse de participar da ceia do Senhor, deixava de receber alimento espiritual e cura física. Algumas pessoas dão testemunho que foram inclusive adoentadas para a igreja. Uma febre, uma dor de cabeça, uma depressão inclusive, participaram da ceia do Senhor com a consciência em Cristo. Fizeram uma oração a Deus e aconteceu um sinal do Senhor. Não é regra, não é para todos, mas muitas pessoas creem que são curadas no culto de ceia. Bom, isso já significa que a pessoa não pode se afastar do culto de forma nenhuma, de maneira nenhuma, em hipótese alguma. Aconteça o que acontecer, é para ela estar presente no culto do Senhor. Você está gastando um bom tempo na meditação da palavra, nesse estudo, para que o seu discipulado seja muito produtivo e assim você possa colocar pessoas para dentro do reino de Deus e firmes e fortes também. Preparando agora para o desfecho da aula, porque nós já estamos nos encaminhando para a conclusão. Faça ela entender que a ceia deve ser celebrada até a volta de Jesus. Eu farei o encerramento agora desta videoaula falando sobre a volta de Jesus. Então nós estamos indo para a conclusão desta aula de hoje e você vai ensinar para o seu discípulo que na ceia acontece o anúncio da morte de Jesus até que ele volte. E outro tema sempre abordado, sempre falado, é sobre o mistério da volta de Jesus. Enquanto ele não voltar, é nosso dever e obrigação celebrarmos e participarmos da ceia do Senhor, com pão e com vinho, com alegria e com singeleza de coração. Abra com o seu discípulo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, em que está escrito: aos quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido nos céus, da mesma forma ele há de voltar, assim como vistes ir. Jesus Cristo voltará. Como é bom, como é importante nós termos este ensinamento.
Supondo que todos os pregadores do mundo parassem de falar da volta de Jesus, há uma ordenança de Cristo. Qual é a ordenança? A ceia. E na ceia, ao menos o pastor da igreja, mesmo que todos os pastores deixassem de falar, todos os pregadores deixassem de falar, ao menos uma vez por mês, ao menos um pastor estaria falando: Jesus Cristo voltará. E como que ele voltará? O texto diz: voltará dos céus, assim como para os céus ele foi. Este evento aconteceu há 2000 anos atrás e a qualquer momento o Senhor Jesus retornará. Pense como é importante isto, que a gente tenha alimentado no coração a esperança da volta de Jesus. Por isso, não deixe o seu discípulo dispersar a atenção. Aconteça o que acontecer. Nem ele, nem você, nenhum de nós pode menosprezar este evento tão importante quanto a celebração da volta do Senhor Jesus. Por que volta? Porque o corpo que nós comemos e o cálice que nós bebemos é o corpo do Senhor vivo e o sangue do Senhor vivo. Ele não nos oferece carne morta, sangue pisado. Ele nos oferece comunhão com aquele que está vivo para todo sempre. Ele diz o seguinte: olha, eu não comerei mais deste pão e nem beberei mais deste cálice, enquanto ele não se cumprir no reino do meu Pai. Sinal de que Jesus Cristo está voltando. Comece então a orientar o seu discípulo sobre esta doutrina cristã da volta de Jesus. Pode ser uma novidade para ele, mas não é uma novidade para você. E é um tema recorrente. Ele não sabia como Jesus voltaria. Ele nem sabia que Jesus voltaria. Mas agora que ele é um cristão, Deus vai revelar para ele, assim como revelou para você e para toda a cristandade. Jesus Cristo está voltando. Vá com seu discípulo para o segundo texto bíblico. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Observe que o seu discípulo está entrando em contato com a Bíblia Sagrada. Ele está passeando na Bíblia. Ele está conhecendo Jesus, a igreja, as coisas espirituais pela Bíblia. Porque tem pessoa que se afasta da Bíblia e fica imaginando coisas, pensando coisas. Pensar e imaginar não é errado, mas precisa da orientação das Escrituras Sagradas. Que Jesus Cristo vai voltar, tem muitas pessoas que já ouviram falar. Mas como vai acontecer? Ver o texto bíblico, só os discípulos. E você está tendo esse privilégio de participar do discipulado, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Vá com o seu discípulo a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Leia com ele e para ele. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Isto acontecerá no dia da volta de Jesus, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. É uma doutrina mais complicada, mais complexa. Vale a pena você citar para que a pessoa comece a ter uma iniciação, uma introdução ao assunto, mas não dá para fazer um aprofundamento, porque senão você sai do tema. E o tema é falar: Jesus Cristo voltará. E quando ele voltar, todos aqueles que morreram na fé do Filho de Deus retornarão dos mortos também. Não ficarão na sepultura, porque Jesus Cristo está vivo e nós viveremos também. Agora, eu vou fazer uma última parte, uma conclusão geral. Por quê? Porque tem pessoas que realmente não valorizam a ceia. Agora você pensa, se a pessoa não está preparada para participar da ceia, está preparada para a volta de Jesus? Está preparada para a vida eterna? Nós sabemos que, quando Cristo voltar, os vivos serão arrebatados e levados aos céus. Mas, enquanto ele não volta, a morte está no mundo. Já pensou se a qualquer momento desse nós morremos sem estarmos preparados para ter um encontro com Deus? Isto é para você, isto é para mim e para o seu discípulo também. Por isso, que não haja nenhuma negligência quanto aos pensamentos que nos são dados pela Bíblia Sagrada, pelos ensinos do Senhor Jesus.
de que nós já somos participantes do corpo e do sangue de Jesus quando nós cremos. Agora, nós devemos dar continuidade a essa nossa fé, participando de corpo presente. Por isso, já orienta aí o seu discípulo. Que dia que é a ceia na tua congregação, na sua igreja? Acontece domingo? É no primeiro, segundo ou terceiro domingo? É no quarto domingo? É pela manhã? É às 6 da tarde? É no sábado? Já diga para ele, esse culto nós não perdemos por nada. Ah, tem muita gente que deixa de participar por problema de consciência. Precisa resolver o problema de consciência. Quanto mais você conhece Jesus, menos a sua consciência fica manchada. Esse discipulado, ele é uma iniciação dos ensinamentos de Jesus. Muito mais vem pela frente. Bom, lembre-se que evangelizar é dar um copo d'água ao sedento, mas discipular é levar o sedento até a fonte das águas. Este trabalho de discipulado, ele é de direção e gestão do pastor Davi Fonseca. Ele é o nosso pastor setorial aqui em Cidade Tiradentes. Eu, professor Rogério de Souza, estou aqui como apresentador e coordenador deste projeto com a graça de Deus. A presidência da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, está sobre os ombros do nosso pastor José Wellington. Bem, que Deus em Cristo te abençoe.